Bom, pessoal, eu vou usar dois recursos hoje. Não vou fazer a segunda tela hoje, tá? Mas vou usar dois recursos hoje. Eu vou usar o comentário do livro de Atos, do John Stott, né? É muito bom esse livro também. Aliás, John Stott é um dos melhores teólogos que a gente tem aí na história, né? Pelo menos na atualidade, muito bom. E eu vou usar também uma Bíblia que eu ganhei do Marcelo e da Joyce, né? Essa aqui chama Bíblia de Estudo NVI Thomas Nelson, né? Fantástica essa Bíblia aqui, ela, para você ter ideia, ela é colorida, né? E linda, linda essa Bíblia aqui além dela ser de couro, ela vem com uma contracapa, né? Tô fazendo propaganda, não tô ganhando patrocínio de ninguém, não, mas é só é um recurso que eu vou usar hoje, tá? Então eu estou usando a Bíblia Thomas Nelson, Bíblia de Estudo de NVI, Thomas Nelson, e esse estudo de Atos do John Stott, tá bom? Vamos ler o texto de hoje. O texto de hoje é 42 a 47, né? Atos 2, 42 a 47. O tema desse bloco é a comunhão entre os irmãos ou a comunhão dos cristãos. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam e mantinham-se unidos tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, e contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Então, só para a gente dar uma recapitulada, né? A gente começou o livro de Atos com Jesus ainda, eles falando sobre o que Jesus tinha falado, né? Jesus tinha falado: permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam esse Espírito Santo. No versículo 8 é um dos versículos chaves do livro inteiro de Atos, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí a gente tem aqui o capítulo 2 começa com o derramamento do Espírito Santo. Então, a promessa, né, feita lá no livro de Joel, né, ela se cumpre nesse dia, nesse início de jornada aqui do capítulo 2. E depois que eles são revestidos de poder, e é interessante que o, o ambiente muda, e a gente vê que aqui o ambiente muda e existe um propósito para esse encher do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai batizar uma pessoa se essa pessoa não está disposta a fazer o reino de Deus crescer, né? Então isso são prerrogativas. A gente precisa ter esse coração de falar assim: não, eu quero servir a Deus. Se você não quiser servir a Deus, meu irmão, você pode buscar o Espírito Santo, você pode querer ser batizado, mas você não vai, né? O batismo é para aqueles que querem servir o reino de Deus, querem proclamar o reino de Deus. E aí o Espírito Santo desce, e aí o que acontece? O primeiro exemplo que a gente tem é o próprio Pedro, quando ele prega, né? A pregação de Pedro está aqui, né? E Pedro, ele fala sobre Cristo, sobre a ressurreição, e aí eu vejo que o Espírito Santo tem esse objetivo, o objetivo de capacitar as pessoas. O Elias falou muito essa palavra ontem, né? Capacitar as pessoas para testemunhar. Tem mais três coisas, né, que são importantes pensar sobre a importância e o propósito do batismo com o Espírito Santo. Mas eu queria voltar aqui com vocês no versículo 37. Pedro está pregando sobre o Espírito Santo, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição,
os seus ensinamentos, a vinda do Espírito Santo. E no versículo 37, os irmãos, as pessoas que estavam ouvindo essa pregação, falaram assim, perguntaram: mas, irmãos, o que que nós faremos, né? É muito interessante isso, né? Eles chegaram a ponto de entrar em desespero e falar assim: meu, diante de toda essa realidade, diante da palavra de Deus, o que que nós vamos fazer? E aí Pedro fala: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados e receberão o Espírito, o dom do Espírito Santo. É interessante que a gente tem aqui dois momentos. Você percebe? Primeiro ele fala assim: receba Jesus como Senhor das suas vidas para perdão dos seus pecados. E aí eu vejo que esse E aqui, ele pode ser colocado como mais ou como, né, a próxima fase, né? Então, primeiro você crê no Senhor Jesus, primeiro você entrega a sua vida para Jesus e depois você receberá o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. E aí eu vejo aqui que a ordem das coisas, né? A gente não pode encaixotar o Espírito Santo, mas eu vejo assim que existe uma certa ordem no sentido de que primeiro a gente se converte, primeiro a gente entrega a nossa vida para Jesus. E aí depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, tem dois caminhos, né? Você pode ser batizado nas águas, confirmando a sua fé, e você pode ser batizado no Espírito Santo também, antes de batismo das águas. Né? Então, o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo, eu acho que eles podem meio que se alterar, né? No meu ponto de vista. Mas eu acho que primeiro você precisa crer no Senhor Jesus, né? Então, para arrependimento do pecado. Todo o avivamento que você vê na Bíblia, toda pregação de pessoas que trouxeram mudanças nas pessoas e nas comunidades, o que antecedeu isso foram um período de arrependimento, de quebrantamento, né? Então, acho que essa é mais um ponto importante nas nossas vidas. Se você quer receber o Espírito Santo, se você quer experimentar o Espírito Santo, você precisa se arrepender. Você precisa se reconhecer o pecado em você. E se você não consegue reconhecer o pecado em você, deixa eu te falar uma coisa. Tá na hora de você começar a fazer jejum. Tá? Porque ontem eu fiz um jejum de 24 horas assim, tive que pedir perdão de tanta coisa na minha vida. Mas é porque acho que a gente fica meio enfraquecido na carne. E uma coisa que eu pedi nessa hora, nesse jejum de 24 horas foi: Deus, revela o meu pecado. Eu quero saber o que eu faço de errado. E aí o Espírito Santo começou a revelar o pecado para mim, né? E comecei a pedir perdão ao Senhor sobre os meus pecados. E agora, do versículo 42 a 47, são poucos versículos, né? 5, 6 versículos, mas eles vão falar o quê? Sobre o resultado do que o Espírito, quando o Espírito Santo desce nas pessoas, quando o batismo no Espírito Santo acontece num grupo de pessoas, depois que elas se converteram, depois que elas se arrependeram dos seus pecados, depois que elas foram lavadas pelo sangue de Cristo, a gente vê aqui que algo maravilhoso acontece, né? E ele começa no versículo 42 falando sobre quatro coisas e que eu achei interessante que o John Stott, não, o John Stott não, essa Bíblia de estudo da Bíblia Thomas Nelson, ele junta os dois últimos, então são três coisas que acontecem, mas eu já vou explicar para vocês, né? Então, olha só, o versículo 42 ele começa dizendo assim: o que eles estavam fazendo de agora em diante? Eles perseveravam, eles dedicavam em quatro coisas, e aqui talvez eu vou colocar só três, tá? Dentro desse estudo que eu achei muito interessante ele trabalhar com três e não com quatro. Ele diz assim: eles dedicavam ou perseveravam, dependendo da Bíblia que você está usando, vão usar essas duas palavras muito boas: dedicavam e perseveravam. No ensino dos apóstolos, na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Né? A gente lê aqui quatro coisas, né? Mas assim, de uma certa maneira, a gente vai ver que dá para quatro virar três,
só para a gente entender melhor duas coisas, as duas últimas que vão encaixar muito no que eu quero falar com vocês hoje. Então, esse texto aqui ele está tratando de um resumo da atividade da igreja. Por que da atividade da igreja? Porque, de certa maneira, a igreja não existia até a descida do Espírito Santo. E aí eu vou dizer para vocês, às vezes, quando você chegar assim num nível de estudo, onde você estudou muitos teólogos, você fez muito estudo da teologia, você vai fazer um negócio que eu nunca achei que eu ia fazer isso um dia, mas assim, hoje eu olho para um comentário de John Stott e eu não concordo com ele em algumas coisas. Não em tudo, né, pessoal? Com certeza, John Stott é um teólogo maravilhoso. Amo John Stott, eu acho que a teologia dele é muito boa. Mas aqui no estudo, na explicação dele, aqui para a igreja, ele diz o seguinte: ele diz que a igreja não começou no Pentecostes. Ela começou 4.000 anos atrás, quando o Abraão se tornou povo de Deus. E aí eu vou discordar do Stott no sentido do quê, né? E aí você vai para vários outros teólogos, introduções, você vai perceber que a maioria dos teólogos considera o Pentecostes como o início da igreja, né? E o John Stott fala assim, não pode comemorar aniversário da igreja no dia de Pentecostes, porque a igreja começou lá muito tempo atrás. Eu acho que a idealização da igreja realmente aconteceu lá em Abraão, né? Foi quando Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, de você vai ser um grande povo. Eu creio que a igreja é esse povo, é o povo de Deus, né? Mas a igreja propriamente dita, ela foi a primeira vez falada esse nome, foi a primeira vez falado com a conversa de Jesus com seus discípulos, né? Quando Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que essa palavra igreja apareceu. E eu entendo, e muitos teólogos também entendem, e aqui no estudo da NVI também entende, que esse Atos 2 é o início da igreja, né? É quando a igreja, quando essas pessoas realmente se tornam uma igreja, né? Então, assim, a igreja Trine, só fazendo uma comparação, né? A igreja Trine, eu penso assim, né? Ela começou quando, né? A gente tem aqui algumas pessoas que participaram do início, né? Bem no início da igreja Trine, né? Mas a igreja Trine começou onde? Foi na reunião na casa do Samuel? Foi no sítio da Miller? Ou foi no dia que a gente entrou no K-Square? Você entendeu? Assim, quer dizer, quando que começou a igreja, né? E a gente tem várias datas, mas pensando ainda num ponto de vista real, e aí eu vou trazer o ponto de vista bíblico, eu penso assim, que quando o Espírito Santo desceu na igreja, que nas 120 pessoas reunidas, é que a gente realmente virou uma igreja. E aqui fala sobre 4 ou 3 ações, né, no versículo 42, 3 evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui vale uma autoavaliação, né? Será que a nossa igreja Trine, ela está tendo essas evidências, né? As evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo? Então, primeiro, três coisas que a gente vai ver aqui. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? E aí eu assim, tenho um cuidado muito grande, né, como pastor dessa igreja, né, de cuidar de vocês dessa parte bíblica, né? Se todo mundo precisa ser alfabetizado, eu creio que na igreja todo mundo precisa ser alfabiblializado, né? Porque você precisa conhecer a palavra de Deus, né? Então, eu lembro de ter ensinado as pessoas a fazer devocional com caça ao tesouro, com os 3 pontos, né? O problema, a graça e a missão. E assim, eu me dedico muito, 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 muito pela pregação do domingo, porque até então era o único momento onde nós tínhamos um momento de explanação e despertamento da palavra de Deus na Igreja Trine. A gente não tinha escola dominical, não tem
não tinha devocionais, não tinha estudo, e aí a gente tinha então só uma só o culto dominical. Então essa pregação, eu falava assim, pessoal, essa pregação tem que ser boa, essa pregação tem que ser forte, né? E eu penso assim, né, que eu precisava aproveitar muito esse tempo e eu não podia me alongar muito, né? Mas minha vontade era alongar bastante, porque eu queria trazer palavra para a igreja. E eu penso assim, hoje, graças a Deus, né? Acho que essas já passamos 45 dias e a gente ainda tem mais 45 dias pela frente, né? A gente está exatamente nessa metade, nessas duas campanhas, né? Da Quaresma e do Pentecostes, e a gente está estudando a palavra de Deus, né? De uma forma edificante, de uma forma boa, né? E tá gravando. Se você perder alguma coisa, vai lá na gravação e ouve de novo, né? Que eu sei que está sendo muito bem preparada por todos os meus irmãos e irmãs que estão ajudando aí na explanação da palavra. Então, o que, que seria, né? Primeiro, a dedicação ao ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina só da nossa igreja, mas é a doutrina dos apóstolos. A segunda coisa que ele fala é que eles perseveravam na comunhão. E a comunhão é uma participação conjunta. Ninguém faz comunhão sozinho, entendeu? Então, assim, de vez em quando eu acho que a solitude ela é muito boa, é necessária você passar tempos sozinho, de reflexão, de oração, né? Até para você se descontrair. Eu que estou sempre muito cheio de pessoas em volta de mim, uma coisa que eu gosto de fazer é pescar sozinho, né? Eu acho que eu gosto de pescar com as pessoas, gosto demais, né? Eu acho que pescar com as pessoas é muito divertido, mas de vez em quando eu saio para pescar sozinho, né? Até uma vez a minha esposa me perguntava, por que você vai pescar sozinho? Não, eu estou precisando de um tempo sozinho, né? Eu já fiz muitas reflexões, muitas orações importantes na minha vida quando eu estou pescando sozinho, né? E para mim é muito importante ter isso. Mas a comunhão não é só, não dá para fazer comunhão sozinho. Você tem que ter comunhão com as pessoas. E a comunhão é um reflexo da Trindade. E é um dos motivos do porquê que a nossa igreja chama Trine. A nossa igreja chama Trine, por quê? Porque essa palavra Trine vem da palavra Trinity, que é trindade, né? Não é que é o diminutivo, a abreviação, mas é a forma íntima de você chamar algo de alguém de Trinity, né? É o Trine, né? E eu creio que esse é um dos objetivos, uma das palavras que Deus me trouxe sobre essa igreja mais importante é que essa igreja vai ser uma igreja unida, uma igreja família, né? Uma família. E toda vez que a gente vai para a igreja, a gente se sente família, né? Quando eu estou aqui com vocês nesses estudos, eu fico muito feliz. Eu olho cada nome de pessoas que está aqui, eu sinto que vocês são a minha família. Eu amo muito isso. Amo muito estar com vocês, né? E essa é a comunhão. E essa comunhão ela tem a ver também com cuidado, tá? Então, por isso que você vai ver nesse texto, né? Quando a gente lê esse texto, ele fala assim: o que eles faziam diariamente? O texto diz que eles perseveravam no templo, que eles partiam o pão de casa em casa, que eles tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, que eles louvavam a Deus, que eles agradavam o povo ao redor e que existia em cada alma uma cooperação mútua, né? Eles vendiam as suas coisas para ajudar quem não tinha, né? E aqui, pessoal, eu já vi muita gente falar assim que o comunismo nasceu em Atos 2, né? E eu vou rebater essa afirmação, por quê? Porque a comunhão e o comunismo são coisas diferentes, tá? Se você e esse estudo aqui do John Stott, ele deixa muito claro que a comunhão e o comunismo são coisas completamente diferentes. Quais são o que é parecido é que realmente eles viviam em comunidade. Eles dizem que aqui fala que eles tinham tudo em comum no sentido de que eles cuidavam uns dos outros. Mas olha só, essa comunhão não é igual ao comunismo, por quê? Porque não tem um governo
que obriga as pessoas a ser desse jeito, né? Deus nunca obriga as pessoas a ser desse jeito. Deus, ele sugere e o Espírito Santo conduz as pessoas voluntariamente. Não é obrigatoriamente, é voluntariamente. E aqui nesse texto você vê, a gente vai chegar aí no capítulo 5 e você vai ver que as pessoas tinham as suas próprias propriedades. Não existia tudo é do governo. Não, cada um tinha as suas propriedades, porque se você faz uma oferta daquilo que é teu, daquilo que você construiu, que Deus ajudou você a conquistar, entendeu? Então, assim, primeiro, essa questão da voluntariedade não é obrigatório, e segundo, ele não é algo que não tem nada em particular, que você, não tem nada que pertence a você fisicamente aqui na Terra. Com certeza você tem a tua casa, né? A casa está no teu nome, o carro está no teu nome. Por quê? Porque se você conquistou é teu, né, no sentido de aqui na Terra, né? Então, existe uma diferença de comunismo com comunhão e comunidade cristã, tá? Não é igual. Pode ser parecido, mas não é igual. Tem muitas diferenças. Não vou falar todas aqui para não me alongar. Mas aí então você tem a comunhão, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, e agora esses dois últimos, né, do versículo 42, fala assim: no partir do pão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. E é interessante que na Bíblia de Estudo da NVI, ele junta esses dois, né? E ele fala assim que o partir do pão significa a Santa Ceia, né? Esse fato da gente sentar na mesa, o tempo de mesa juntos, né? Tem um teólogo muito famoso aí chamado Douglas Gonçalves, e um dia eu convidei ele para ele estar pregando no Movimento A2, e ele foi lá na Igreja Metodista Livre da Vila, né? Ele foi lá e quando a gente convidou ele, né, a gente já estava pensando, nossa, quanto que tem que pagar para um cara desse pregar na nossa igreja, né? O cara é famosésimo, né? E quanto que a gente vai pagar para ter ele pregando na nossa igreja, no nosso movimento, né? E ele não cobrou nada. Sabe que engraçado? Ele falou assim, ó, Joel, é o seguinte, eu não vou cobrar nada, mas eu vou cobrar uma coisa. Eu falei, o que que você vai cobrar? Ele falou assim, eu quero um tempo de mesa com a liderança de vocês. Cara, achei isso fantástico. Fantástico. Claro, mano. A gente preparou uma mesa bonita, assim, cheia de comida para ele, né? Então, quando ele chegou, a gente sentou com ele e a gente teve um tempo de mesa com o Douglas Gonçalves. Achei maravilhoso, né? Para ele, o mais importante não era sabe, o dinheiro ou a oferta que ele ia receber. O mais importante do que ele estava trazendo para a gente era: quero ter um tempo de mesa com vocês. É isso que Deus quer de nós, né? Deus quer esse tempo de mesa. Então, o partir do pão não é só comer por comer. É a Santa Ceia, é essa comunhão que a gente tem com os irmãos. E a gente nunca faz a Santa Ceia sem oração, não é verdade? Então, a Santa Ceia e o partir do pão e as orações, eles são meio conectados. E quando que você faz com os seus irmãos uma reunião onde você tem a Santa Ceia e onde você faz orações uns pelos outros? É no culto. Então, de uma certa maneira, a gente está falando nesses dois últimos pontos que pode se tornar um, sobre o culto, né? O nosso culto ao Senhor, as nossas reuniões onde nós juntamos em uma só voz, onde nós assembleiamos, onde nós fazemos um ajuntamento de pessoas. E essas pessoas reunidas, cheias do Espírito Santo, o que que gera nessas pessoas, né? E o que gera nessas pessoas eles perseveravam no tempo, eles se reuniam de casa em casa, eles tomavam as refeições juntos, com alegria. Olha, pessoal, uma característica da igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre, né? Se você for numa igreja que é triste, uma igreja que você chega cabisbaixo e volta pior do que você entrou, vou te dizer uma coisa, pessoal, essa igreja não está cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, você sai feliz, você sai alegre, você tem vontade de voltar para a igreja, né?
esse domingo, uma das senhoras que foram batizadas, né, na nossa igreja, alguns domingos atrás, ela falou, ela fez um comentário para mim que eu chorei até, tão legal que foi esse comentário. Cheguei domingo, né? Acho que ela chegou antes de mim, né? Eu cheguei e ela já estava ali sentadinha. E aí eu fui falar, oi, tudo bem? Como que você tá, né? Ela falou assim, pastor, na segunda-feira eu estava desesperada. Eu não via a hora de chegar domingo. Meu Deus, ainda tem 6 dias para chegar domingo e eu quero ir para a igreja. Achei isso muito bonito, né? A pessoa falou assim, meu, como demora para chegar domingo para ir para a igreja de novo, né? Então eu vejo assim que a gente precisa entender que a igreja não é um lugar de tristeza, não é um lugar de. Claro que a gente vai ficar triste por arrependimento dos nossos pecados, mas a gente precisa entender a alegria, né? Aí ele fala que louvando a Deus e caindo na graça do povo, as pessoas ao redor também vão gostar da gente. A gente não vai ser um grupo bagunceiro, um grupo que atrapalha, um grupo que incomoda, mas a gente vai ser um grupo alegre, né? E é muito importante ter isso, tá? Eu não vou me entrar muito, né? O texto fala assim que cada alma aqui, né, cheia do Espírito Santo tinha temor, e ele fala sobre muitos prodígios e sinais, eles se juntavam e eles tinham tudo em comum, né? Tem muita coisa para falar aqui. Talvez eu queria só apertar a tecla dos prodígios e sinais, né? Já está acabando o meu tempo, mas assim, quando uma pessoa, e aí eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, qual que é o propósito do batismo com o Espírito Santo, pessoal? E aí você vai estudando nas devocionais, nos livros, nos comentários, você vai ouvindo pregação de gente que crê no batismo com o Espírito Santo e todos eles chegam em algumas conclusões. O batismo no Espírito Santo, ele tem a finalidade de capacitar as pessoas para testemunhar. Então, três coisas principais sobre o batismo no Espírito Santo primeiro, o batismo no Espírito Santo, ele te capacita para vencer o pecado. O batismo com o Espírito Santo, ele te reveste de poder para que você seja testemunha dele aqui na terra. E o batismo com o Espírito Santo, ele te dá poder do Espírito Santo, dunamis de Deus, para que você possa manifestar sinais e prodígios. E esses sinais e prodígios, esses milagres que acontecem com aqueles cheios do Espírito Santo, esses milagres não é para te enaltecer, não é para você ficar famoso, não é para você ter seguidor no Instagram, não é para você virar um político, não é para você ganhar dinheiro. Não, esses milagres, eles evidencializam a presença de Deus na vida daquele que prega. Então, os sinais e prodígios, eles acompanham a palavra de Deus. Eles têm um propósito de apontar para Deus. O milagre, alguém falou, não lembro quem falou, o milagre não transforma, pessoal, não adianta. Né? Você pode até. Ah, foi o Elias. O Elias falou que na igreja dele lá teve um caso de uma senhora que foi curada do câncer e depois que ela foi curada, o que aconteceu? Nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais apareceu na igreja. Aí eu falo assim: o milagre transforma? Não. O milagre é um sinal, né, para a pessoa ver que aquela igreja tinha o Espírito Santo lá dentro, né? E eu creio assim que cada um de nós precisamos de o Espírito Santo não para fazer milagre, nós precisamos do Espírito Santo para ser capacitados para pregar a palavra de Deus, para ser preparados na palavra de Deus. Então que nós possamos buscar. Eu estou fazendo tudo isso, pessoal, justamente porque eu um dia entendi que existe um batismo com o Espírito Santo e eu preciso buscar isso. E eu quero deixar esses estudos, eles têm esse objetivo de despertar no teu coração a vontade de ser batizado no Espírito Santo, né? Que esse Espírito Santo te revista e te fortaleça para a obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que nós nos reunimos. Muito obrigado por esse estudo aqui da igreja, do início da igreja e das atividades, o que aconteciam quando as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E eu oro, Pai,
para que essa igreja Trini seja uma igreja cheia do Espírito Santo, que todas as pessoas nessa igreja se dediquem e perseverem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no culto que é o partir do pão e nas orações, e que o Senhor esteja derramando sobre cada pessoa nessa devocional, cada pessoa da Igreja Trini, eu oro, Pai, para que nós sejamos revestidos do poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser para que nós possamos experimentar essa plenitude, o encher, o transbordar, o imergir no Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai, que esse desejo no coração seja desperto e que nós, como igreja, possamos buscar, clamar ao Senhor por esse batismo no Espírito Santo, esse revestimento do poder do Senhor para a obra do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui na devocional, abençoa o seu dia, o dia de trabalho, que o Senhor esteja conduzindo e guiando a vida de cada um aqui com o teu Espírito Santo, com a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, colocando a nossa vida nas tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã, tá? Muito, muito mais doutrina dos apóstolos para todos nós, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, então, pessoal. Tchau, tchau.